Surpreso com a carta da filha da empregada, o bilionário enfrenta sua própria ignorância. Rodrigo Machado, um nome que ecoava em revistas de fofocas e colunas sociais como sinônimo de riqueza, vivia em uma mansão que beirava o absurdo. Com paredes revestidas de mármore e obras de arte que poderiam custear a vida inteira de uma família comum, Rodrigo parecia ter tudo. Mas, na verdade, ele estava só. A solidão o envolvia como uma neblina pesada, e a luxuosa mansão, com seus ecos vazios e cantos silenciosos, tornava-se um labirinto de desespero. No seu primeiro dia de trabalho, Maria Silva, uma faxineira batalhadora e mãe dedicada, cruzou os portões reluzentes com esperanças de um dia melhor. Mas logo na entrada, diante de sua filha Isabela, apenas 10 anos, Maria foi alvo do sarcasmo cortante de Rodrigo. Você consegue deixar esse lugar mais limpo com um pano de chão? Ou vai dar mais trabalho do que vale? Ele disparou, em um tom que atravessou o peito de Maria como uma faca. Sem hesitar, deixou a carta dentro do cofre aberto que Rodrigo usava para armazenar suas joias mais preciosas. Aquele ato, carregado de rebeldia, era um grito silencioso contra a hipocrisia que cercava aquele homem. Quando Rodrigo encontrou a carta, um frio percorreu sua espinha. As palavras cruas de uma menina tão jovem o atingiram com a força de um soco. Ele não sabia como reagir. Raiva e confusão misturavam-se em sua mente, forçando-o a encarar os próprios preconceitos que o isolavam cada vez mais. A luz de seu luxuoso mundo começava a parecer menos brilhante ao lado da realidade de Maria e da coragem de Isabela. Tentando corrigir o erro, Rodrigo decidiu promover Maria a uma nova posição, sonhando que esse gesto mudaria sua imagem. Porém, sua equipe, mergulhada em corrupção e interesses obscuros, não viu com bons olhos essa mudança. Os olhares de reprovação e sussurros hostis já começavam a circular, como tempestade prestes a desabar. A sugestão de Isabela para investigar. O dilema moral que enfrentava se tornava cada vez mais intenso. Buscar uma mudança real ou manter sua posição de poder a qualquer custo? Enquanto refletia sobre isso, imaginou um futuro diferente, um onde ele podia unir forças com Maria, criando uma sociedade que pudesse resgatar a dignidade perdida. Mas seria essa a resposta? No ar, pairava o peso dos segredos que poderiam mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda. Com as palavras de sua carta ainda vivas em sua mente, ela decidiu que precisava agir. Algo dentro dela gritava que enfrentar Rodrigo era apenas o primeiro passo. A verdade tinha que vir à tona. Maria, por sua vez, estava cansada de ver a dor no rosto da filha e percebendo a insensibilidade de Rodrigo. Ela trabalhava duro, mas agora havia algo diferente no ar. A tensão que antes era invisível, agora pulsava como uma corda esticada, prestes a se romper. E então, em uma tarde qualquer, a rotina da mansão se transformou em um turbilhão. Foi quando o telefonema chegou. Rodrigo estava prestes a fazer uma reunião importante, ansioso por inaugurar uma nova fase em sua vida. Um esforço redobrado, não apenas para melhorar sua imagem, mas também para se redimir em sua própria jornada. No entanto, ao atender a ligação, seu rosto empalideceu. O que ele ouviu foi um golpe inesperado. Uma voz familiar, mas que ele não ouvia há muito tempo. "Rodrigo, sou eu. Preciso que você ouça o que eu tenho a dizer.
A voz do outro lado soou trêmula e desesperada. Era Vanessa, sua ex-esposa, que há anos escolheu se distanciar da vida que sempre teve ao seu lado. Ele sempre pensou que ela desapareceu por vontade própria, mas ouvir sua voz novamente despertou antigas memórias, não todas boas. Vanessa, o que aconteceu? Onde você está? Ele mal conseguia esconder o desespero na própria voz. O chão pareceu ruir sob seus pés. As memórias de seus momentos juntos vinham como ondas quebrando. Eu estou em apuros, Rodrigo. Eu sei que te deixei, mas preciso de sua ajuda. Não posso explicar agora, mas há algo que você precisa saber sobre Isabela. A menção do nome da garota caiu como uma bomba. Isabela? O que você sabe sobre Isabela? O aperto no peito de Rodrigo foi instantâneo. A inquietação tomava conta. Ela não é quem você pensa que é. O que você acha que conhece pode estar muito longe da verdade. Ela é fruto de um tempo que você se esqueceu. A verdade que você tem evitado. Isso pode mudar tudo. A voz de Vanessa tremia, cheia de uma urgência de quem estava à beira do abismo. Um nó se formou na garganta de Rodrigo. Ele olhou pela grande janela do escritório, encarando a cidade que agora parecia estranha. Os corredores da mansão que outrora pareciam seguros, agora soavam vazios, ecoando uma nova incerteza. Forças estão se movendo, Rodrigo. Você deve agir rápido. Há mais nessa história do que dinheiro e poder. O passado vem para cobrar o que é seu. As palavras de Vanessa reverberavam em sua mente como uma canção triste que nunca mais poderia esquecer. Sem saber o que fazer, Rodrigo sentiu o chão sob seus pés ceder. A luta interna, o choque, as lembranças que ele pensava ter enterrado. Tudo começou a se entrelaçar, criando um emaranhado de emoções intensas. O que ele realmente sabia sobre aquela menina que havia tocado seu coração? E se tudo fossem mentiras? O futuro que ele havia imaginado estava se desfazendo diante de seus olhos. Com a mente turva e o coração acelerado, Rodrigo sabia que precisaria encarar não apenas sua própria ignorância, mas também o lado mais sombrio de sua história. O tempo corria, e as consequências dessa revelação poderiam ser devastadoras. Rodrigo estava perdido em um turbilhão de emoções. O que Vanessa havia mencionado o deixava em estado de alerta. Isabela não era quem ele pensava. Seria possível que a menina, uma luz em sua vida tão escura, escondesse segredos? Ele precisava de respostas. Precisava agir rápido. O passado o chamava. Com a mente confusa, ele decidiu sair de casa. Precisava ver Isabela. Precisava entender. Ao se aproximar da porta de entrada, o som do telefone novamente cortou o silêncio. Era Maria. Sua voz estava trêmula, e isso imediatamente o fez sentir um frio no estômago. Rodrigo, você precisa vir. É sobre Isabela. Aconteceu algo. O desespero em sua voz fez o coração dele disparar. Ele não hesitou. Em poucos minutos estava na casa de Maria. A vibração no ar parecia elétrica. Assim que entrou, viu Isabela em pé no corredor. Seus olhos estavam inchados de choro. O cenário estava sombrio. Uma inquietação se formava entre eles, como se o ar estivesse prestes a se romper. O que aconteceu? Rodrigo perguntou, tentando manter a calma. Maria o puxou para o lado, longe de Isabela. Eles foram até a escola dela. Pessoas estranhas. Disseram que sabiam sobre o passado dela e queriam saber mais. Rodrigo, quem são essas pessoas? A mente de Rodrigo girava. Antes que pudesse responder, ouvindo o barulho de passos não familiares aproximando-se, um homem robusto apareceu na porta. O olhar dele era intenso e ameaçador. Você é Rodrigo Machado? Ele perguntou. Sua voz grave ecoava. Sim, sou eu. Quem é você? Rodrigo inquiriu, com a voz firme. Eu sou Felipe. A sua vida e a da Isabela estão em perigo. Não temos muito tempo. Vanessa não é quem você pensa. E Isabela,
O que você precisa saber é que ela é especial. Mas eles vão atrás dela. Rodrigo congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Como você sabe? O que isso significa? Felipe respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Antes de você se separar de Vanessa, havia um plano para Isabela. O que você não sabe é que ela não é só uma menina comum. Ela carrega um legado. Que legado? Maria questionou, com os olhos arregalados. Do que você está falando? Eles são parte de algo maior. Isabela, ela é a chave. Você precisa protegê-la. Se souberem que você é o pai dela, as coisas vão ficar muito piores. O coração de Rodrigo estava em caos. Ele olhou para Isabela, que estava parada no corredor, seu olhar inocente contrastando completamente com aquele turbilhão de verdades. Meu pai? Sua voz era um sussurro. O silêncio se instalou. Cada segundo parecia uma eternidade. Rodrigo olhou para Maria, os olhos dela cheios de preocupação. A mente dele estava uma confusão. Mas uma ideia começou a tomar forma. Ele precisava de um plano, não apenas para proteger Isabela, mas para confrontar o passado. Mas antes que pudesse falar, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Uma janela se quebrou e sombras escuras entraram, cercando-os. A adrenalina tomou conta e Rodrigo sabia que não podiam ficar ali. Para o porão! Rápido! Ele gritou. Enquanto todos corriam, a verdadeira realidade começava a se formar. Tudo o que conheciam estava prestes a mudar. O legado de Isabela poderia colocar suas vidas em risco, e o passado que Rodrigo pensava ter esquecido voltava com um peso insuportável. Em um momento de desespero, ele se questionou. O que mais estava escondido nas sombras? A dúvida pairava no ar. O que mais ele não sabia? O que realmente esperava por eles? As paredes estavam se fechando, e a resposta se tornava mais urgente do que nunca. Rodrigo estava perdido em um turbilhão de emoções. O pânico subia por seu corpo, e ele sabia que não podiam ficar ali. O barulho crescente de pé policial em sua casa se tornava um grito no silêncio. Ele precisava proteger Isabela. Para o porão! Rápido! Gritou novamente, puxando as duas para trás. Enquanto desciam as escadas, Felipe olhou por cima do ombro. Acho que eles já estão aqui. O medo em sua voz fazia a tensão aumentar ainda mais. Assim que chegaram ao porão escuro, Rodrigo acendeu uma lanterna antiga, iluminando o espaço apertado e úmido. Isabela tremia, e ele sentiu seu coração se apertar. O que está acontecendo? Ela sussurrou, lágrimas ainda nos olhos. Rodrigo queria responder, mas poderia ser mais. O que Felipe disse estava enraizado profundo agora. Felipe explicou rápido. Aquelas pessoas que chegaram não são apenas ameaças comuns. Elas fazem parte de um grupo que busca Isabela. Seu legado, como eu disse, é muito mais do que muitos acreditam. Rodrigo focou em seu rosto, buscando clareza. O que você quer dizer com legado? O que a Vanessa escondeu? Isabela não é apenas uma criança. A pausa quase sufocante fez o ar ficar denso. Ela é descendente de uma linhagem antiga, com habilidades especiais. A verdade que sua mãe nunca lhe contou é que vocês estão ligados por mais do que apenas o DNA. Ela é a chave para um poder que muitos desejam controlar. Isabela olhou para o homem, a confusão profunda em seu olhar. Poder? Eu só quero ser uma criança normal. Justo quando Rodrigo ia tentar confortá-la, o barulho de passos trovejando interrompeu suas palavras. O grupo estava em busca deles. Precisamos ficar quietos, Rodrigo murmurou, o coração acelerado. A língua do perigo estava a poucos passos deles, mas a tensão se intensificou. Rodrigo começou a ouvir sussurros ao longe, sons que não pareciam vir apenas das sombras.
Ele se virou lentamente para ver Felipe em um estado ainda mais agitado. Se eles encontram você, Isabela, a vida de todos nós estará em risco. A inquietação subiu. Por que Felipe se preocupava tanto? Rodrigo mal conseguia processar as revelações. E no meio do caos, tudo parecia ainda mais sombrio. Um golpe pesado e repetido na porta do porão fez todos se encolherem. O som de vozes autoritárias chamou sua atenção. Era a polícia? Um alívio, porém, não demorou a se transformar em medo ao ouvir um rosto familiar entre as vozes. Vanessa. Rodrigo, paralisado, fixou-se na escada. O que ela está fazendo aqui? Sussurrou. A porta se abriu com um estrondo, e Vanessa entrou, radiante, mas com um semblante preocupante em demasia. Rodrigo, você precisa ouvir. Sua voz estava apressada e cheia de desespero. Aqueles que vêm em busca de Isabela, eles já sabem tudo. Ele estava flutuando entre a realidade e a incredulidade. Você deixou tudo isso acontecer? Não, Rodrigo, não foi isso. Mas o olhar em seus olhos não prometia absolvição. Eles se encararam. Das sombras a verdade emanava um cheiro de traição. E então, pela primeira vez, Isabela deu um passo à frente. Mãe, você sabe a verdade, não sabe? Sua voz penetrava o coração da sala. Sim, eu sou. Vanessa hesitou. O silêncio gritou. Rodrigo ficou aturdido e, em um impulso, pegou a mão da filha. O que você sabe, Isabela? Ela é mais do que uma mãe comum. Ela não é apenas a sua mãe. A voz de Isabela falhou. Um nó no seu peito começava a se desenrolar. Eu sou sua mãe, Vanessa interrompeu. Mas a maneira como fala parecia cheia de segredos não ditos. Era uma revelação confusa, a tensão roçando as paredes, uma realidade distorcida que todos sentiam ao mesmo tempo. Sem aviso, a porta por trás de Vanessa se abriu de uma forma repentina. O caos tomou conta enquanto um grupo encapuzado invadia o porão. O perigo que antes estava distante, agora tornava-se visceral. Peguem-nas, sabemos que ela está aqui. A voz ecoou, irracional. Rodrigo segurou Isabela junto a ele, mas a verdade era que a única coisa clara naquele momento era a dúvida. Quem somos realmente? E o que está por trás de tudo isso? Era uma pergunta sem resposta que pairava no ar enquanto as sombras se fechavam. Rodrigo estava aturdido. O barulho da invasão a cercava enquanto o olhar de Isabela queimava em sua memória. Quem somos realmente? E o que está por trás de tudo isso? Mas antes que pudesse formular uma resposta, Vanessa, com a urgência em seu olhar, interrompeu os pensamentos caóticos. Rodrigo, a verdade é mais complicada do que você imagina. Você precisa entender que há forças muito maiores em ação. Sua voz estava trêmula, e as palavras pareciam escapar como água entre os dedos. Nesse momento, Felipe se aproximou, e ao ver Vanessa, seu rosto se fechou. Você, o que está fazendo aqui? O ódio em sua voz era palpável, e Rodrigo se perguntou o que ela tinha que parecia tão ameaçador. Precisamos protegê-las. Você não entende o que pode acontecer se eles a encontrarem. Vanessa disse, interrompendo o conflito. Um rugido de vozes do lado de fora interrompeu a tensão. A porta do porão vibrava por conta do ataque. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Precisava agir. O que você sabe sobre Isabela, Vanessa? O que mais você esconde? Ele disparou. Ela hesitou. Um olhar culpado cruzando seu rosto. Eu só queria proteger você. E ela. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Uma figura alta e encapuzada surgiu na entrada do porão. As sombras tomavam forma, revelando um rosto que Rodrigo nunca esperaria ver ali. Jenna? A palavra escapou dos lábios dele em um sussurro. A mulher que ele havia acreditado estar perdida em suas memórias. Sua antiga parceira de negócios. Agora aparecia diante deles como uma espectro. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Jenna gritou com uma voz cheia de raiva. Você não entende o que está acontecendo, Rodrigo.
a escolha que você fez, as alianças que você quebrou. Tudo isso traz consequências. O choque pairou no ar como um peso. Rodrigo piscou, tentando processar a presença dela. Você está de volta? Por que, Jenna? Porque Isabela é a chave, não só para seu passado, mas para o futuro de todos nós. O olhar dela atravessou Rodrigo como uma flecha. A linhagem que ela carrega não é apenas um segredo familiar. É uma força que pesa no equilíbrio do poder. Nesse exato momento, Isabela interrompeu, a voz trêmula. Eu só sou uma menina, eu não entendo nada disso. O desespero da criança aquecia o clima, como se a desilusão estivesse prestes a derreter as paredes ao seu redor. E bem no meio de toda a confusão, Rodrigo percebeu que o que se tornara uma luta pela proteção da filha, agora se transformava em algo mais forte, mais profundo. O que quer dizer com força? O que vocês estão me escondendo sobre Isabela? A frustração pulsava de seu peito. Ele queria respostas e precisava delas agora. Com a atmosfera carregada de tensão, Jenna respirou fundo. Apenas me ouça, Rodrigo. Há outros que não medirão esforços para usar Isabela. A linhagem dela é a chave para um artefato que pode perturbar o equilíbrio de tudo que conhecemos. Uma seita que você nunca soube que existia está atrás dela. O olhar de Isabela se tornou confuso e triste. Mas eu só queria uma vida normal, com minha mãe e meu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. A sala ficou em silêncio, cada um absorvendo a gravidade das palavras. Rodrigo virou-se para Vanessa. O nó na garganta parecia sufocá-lo. Você sabia de tudo isso? Por que não me disse? A reprovação em seu olhar cortou fundo, mas antes que Vanessa pudesse responder, um tremor atravessou o porão. O chão começou a vibrar e uma luz ofuscante iluminou o espaço. A porta explodiu em 1000 pedaços, revelando um grupo de figuras encapuzadas. Rodrigo sentiu a adrenalina correr. A urgência era palpável. Corram, todos, agora! Ele gritou, e as sombras se aproximavam com promessas mortais. A última visão que Rodrigo teve, antes que fossem engolidos pelas sombras, foi da expressão de horror em Isabela. O que mais estava por vir? Qual era o verdadeiro significado de tudo aquilo? O que mais ele não sabia sobre sua vida, sobre sua filha? As perguntas ecoavam em sua mente, um chamado desesperado na escuridão. O barulho invasivo ecoava na sala, e Rodrigo sentia seu coração disparar. Cada segundo parecia uma eternidade, e a adrenalina corria em suas veias. Ele olhou para a porta, que estava se despedaçando sob os ataques das sombras. Corram! Todos agora! Sua voz soava firme, mas a incerteza do que estava por vir o atormentava. Mas enquanto a luz da lanterna atravessava o espaço escuro do porão, Rodrigo notou algo. Uma forma conhecida que saía do fundo da sala. Era Jenna, com um olhar fixo e uma intensidade que congelava o ar. Rodrigo, você precisa entender, ela começou, mas a pressão da situação não permitia que suas palavras fossem ouvidas. Não, Jenna, agora não, Rodrigo gritou. Mas então, tudo aconteceu em um instante. O homem encapuzado, que parecia zelar por um poder que transcende o que Rodrigo poderia imaginar, avançou, e com um movimento rápido, ele desferiu um golpe que fez a parede do porão estremecer. Foi como se o tempo tivesse congelado. Todos se viraram. Saia da frente! Vanessa gritou, mas a frente estava perdida no caos. Em uma fração de segundo, a tensão explodiu em silêncio. Rodrigo viu o brilho de uma faca reluzente que emergiu das sombras, e antes que pudesse reagir, a lâmina penetrava o chão em um movimento certeiro. O impacto fez o chão tremer e uma onda de energia percorreu o ambiente, como se o próprio espaço estivesse reagindo à presença daquelas forças. Isabela olhou ao redor, os olhos arregalados, enquanto o homem encapuzado se virou para ela. Você não deveria estar aqui, criança. As palavras soaram como um trovão, e a criança recuou,
colando-se ao corpo de Rodrigo. Mas neste instante crítico, uma explosão de luz irrompeu do próprio corpo de Isabela. Era como se ela estivesse despertando para algo enorme, algo que não compreendia. O brilho foi acompanhado de uma onda de poder que empurrou todos para trás. Sombras recuaram, e o próprio ambiente parecia tremer sob o peso de sua força. Rodrigo ficou paralisado. O que era aqui? Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que Jenna e Vanessa escondiam, tudo se desmoronando em sua frente. O que estava claramente revelando um lado de Isabela que ele nunca havia visto. "Pare!" Rodrigo gritou, a voz cheia de urgência. "Isabela, controle isso!" Mas a menina já não parecia escutá-lo. Ela estava em um estado de transe, uma expressão que misturava dor e poder em seu semblante. Ela começou a murmurar palavras, uma língua que Rodrigo passou a não entender. Então tudo se tornou confuso. As sombras que se aproximavam da entrada recuaram como se temessem aquele poder. Mas o que era aquela energia? Era um chamado? Era uma ação que superava qualquer compreensão que ele tinha sobre seu mundo? Do nada, Vanessa avançou, o olhar determinado. "Isabela, ouça sua mãe. Você precisa voltar." A voz dela era um misto de amor e medo. E então, quando tudo parecia perdido, uma revelação estonteante tornou-se evidente. Jenna, nesta confusão, se virou para Rodrigo. "Ela é a única. Você precisa vê-la pelo que realmente é." As palavras lhe cortaram como uma lâmina. O que isso significava? O tempo parava enquanto cada um processava a onda de choque. Cada um ali, preso na incerteza de seus próprios planos e na complexidade de relações que estavam mais entrelaçadas do que jamais imaginaram. Mas antes que pudesse perguntar o que queria dizer, algo aconteceu. A luz ao redor de Isabela se intensificou e, sem mais aviso, uma sombra envolveu Rodrigo. Ele sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse se conectando nele. Uma energia cruel que o derrubou. Seu corpo não respondia, e a única coisa que pôde fazer foi assistir, impotente, enquanto a verdade se desdobrava diante dele. "Isabela, não!" Seu grito se perdeu no ar. Ele estava perdendo o controle, e o que era normal se tornava um pesadelo. Era como se tudo tivesse mudado. Tudo o que ele pensava saber sobre sua filha, sobre seu passado e a própria identidade dele. E no meio daquela confusão e do evento impactante, um eco disparou. As luzes começaram a piscar, refletindo os contornos do que estava se desfazendo ali. Aquela atmosfera estava carregada de mistério e uma certeza. Nada seria como antes. O que significava aquela conexão? O que mais ele não sabia? Agora, ele estava mais perdido do que nunca, e a verdade começava a se revelar na linha tênue entre amor e medo. Rodrigo estava paralisado, assistindo a cena como se estivesse preso em um pesadelo. A luz pulsante emanava de Isabela, cercando-a em brilho quase etéreo. Ele queria gritar, queria protegê-la, mas a força estava além de sua compreensão. As sombras hesitavam, recuando, como se soubessem que aquela luz era um aviso. Mas o que você faz quando a sua filha, a menina que você conhecia, se transforma em um mistério aterrador e magnífico ao mesmo tempo? Nesse momento de caos, uma voz grave cortou o espaço, como uma faca afiada. "Isabela!" gritou uma figura revelada nas sombras. Rodrigo reconheceu aquele rosto. Era Mauro, seu antigo sócio, uma pessoa que havia se afastado da vida dele e que até então pensava que estava longe do foco. "Você? O que está fazendo aqui?" A incredulidade tingia a voz de Rodrigo. Mas ao olhar de Mauro, não era de surpresa. Era de pura determinação. "Rodrigo, você não entende. Isabela precisa de proteção. Não pode saber a verdade." Mauro avançou, seus olhos fixos na menina que estava cercada pela luz. "Ela não deve saber o que há realmente por trás de sua linhagem."
Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? O que você sabe, Mauro? De que linhagem você está falando? A camisa de Mauro estava colada ao corpo, como se ele tivesse corrido para chegar ali. É pior do que você imagina. Eles estão atrás dela porque ela possui um poder que pode mudar tudo. Você precisa mantê-la a salvo. O que você não sabe é que sua presença aqui não é uma coincidência. Antes que Rodrigo pudesse respondê-lo, uma explosão de luz mais intensa surgiu de Isabela. O que estava acontecendo? Ele não tinha tempo para compreender. A intensidade aumentou e a sensação de que algo estava prestes a explodir pairava no ar. Então, repentinamente, a luz se expandiu e o barulho da entrada do porão ficou ensurdecedor. Sombras se precipitaram, e a presença ameaçadora dos encapuzados se tornava cada vez mais forte. Uma energia palpável se espalhava pelo espaço e o medo crescia como uma tempestade perfeita. Rodrigo! É Vanessa que grita, sua expressão em tormento. Precisamos sair, agora! Mas as palavras dela doíam como facadas. Como ela podia se preocupar em sair quando a história de suas vidas estava se desdobrando diante deles? E então tudo aconteceu com uma rapidez estonteante. Os encapuzados entraram, e em um movimento que parecia coreografado, cercaram Isabela. A criança é nossa! Gritou um deles, estendendo a mão para agarrá-la. Rodrigo se lançou à frente como um animal feroz. Não! Ele gritou, mas, antes que pudesse alcançá-la, a luz de Isabela pulsou como um sol em miniatura. E, de repente, a verdade começou a clarear em sua mente. Não era apenas uma energia. Era um chamado que ecoava dentro dele. Uma lembrança que ele não sabia que existia. Então tudo desmoronou em uma cacofonia de gritos e luz. A luz se transformou em uma explosão que destroçou as paredes do porão. A força foi tão intensa que todos foram arremessados para trás, e a atmosfera mudou instantaneamente. Era como se tudo tivesse se virado de cabeça para baixo. Rodrigo piscou, tentando recuperar a percepção. A luz estava se dissipando, e logo nele pairava um silêncio ensurdecedor. Ele olhou ao redor, desorientado, e viu Mauro caído no chão, seu semblante pálido. Algo estava errado, muito errado. Mauro! O desespero tomou conta de Rodrigo, enquanto ele corria para o amigo. A cena diante dele era absurda. O lamento de Mauro se misturava ao eco de uma revelação que mudaria tudo. Rodrigo, sou eu. Eu sou o verdadeiro pai de Isabela. As palavras de Mauro caíram como uma bomba. Rodrigo ficou paralisado. Não era só uma traição. Era uma devastadora reviravolta. O que tudo isso significava? Como você pode dizer isso? Ele perguntou, sua voz falhando. Estou tão arrependido. Eu não sabia que seria assim. A dor nos olhos de Mauro era palpável, mas a verdade estava se desenrolando, e a incredulidade cercava Rodrigo como uma névoa sufocante. Isabela, a voz de Rodrigo tremia. O cuido que ele tinha pela filha virou-se em confusão. Você é minha filha? Não, isso não é possível. Isabela, que havia sido o centro de tudo, agora estava perdida entre o que sentia e o que lhe foi dito. Quem sou eu? Ela murmurou, e a fragilidade dela era um eco de toda a incerteza que dominava a sala. Rodrigo olhou para Mauro, e o mundo que ele conhecia se deslizava entre seus dedos. O que mais estava escondido? O que era real? No fundo, ele sabia que essa revelação tinha apenas começado a arranhar a superfície de uma verdade devastadora. O que o futuro reservava para eles? E o que significava ser pai agora? O pânico esquente a sua coragem, mas ele sabia que precisava agir. Rodrigo estava paralisado, assistindo a cena como se estivesse preso em um pesadelo. A luz pulsante emanava de Isabela, cercando-a em um brilho quase etéreo. Ele queria gritar, queria protegê-la, mas a força estava além de sua compreensão. As sombras hesitavam,
recuando, como se soubessem que aquela luz era um aviso. Mas o que você faz quando a sua filha, a menina que você conhecia, se transforma em um mistério aterrador e magnífico ao mesmo tempo? Nesse momento de caos, uma voz grave cortou o espaço, como uma faca afiada. Isabela! Gritou uma figura revelada nas sombras. Rodrigo reconheceu aquele rosto. Era Mauro, seu antigo sócio, uma pessoa que havia se afastado da vida dele e que até então pensava que estava longe do foco. Você? O que está fazendo aqui? A incredulidade tingia a voz de Rodrigo, mas ao olhar de Mauro não era de surpresa. Era de pura determinação. Rodrigo, você não entende. Isabela precisa de proteção. Não pode saber a verdade. Mauro avançou, seus olhos fixos na menina que estava cercada pela luz. Ela não deve saber o que há realmente por trás de sua linhagem. Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? O que você sabe, Mauro? De que linhagem você está falando? A camisa de Mauro estava colada ao corpo, como se ele tivesse corrido para chegar ali. É pior do que você imagina. Eles estão atrás dela porque ela possui um poder que pode mudar tudo. Você precisa mantê-la a salvo. O que você não sabe é que sua presença aqui não é uma coincidência. Antes que Rodrigo pudesse respondê-lo, uma explosão de luz mais intensa surgiu de Isabela. O que estava acontecendo? Ele não tinha tempo para compreender. A intensidade aumentou, e a sensação de que algo estava prestes a explodir pairava no ar. Então, repentinamente, a luz se expandiu e o barulho da entrada do porão ficou ensurdecedor. Sombras se precipitaram, e a presença ameaçadora dos encapuzados se tornava cada vez mais forte. Uma energia palpável se espalhava pelo espaço, e o medo crescia como uma tempestade perfeita. Rodrigo! É Vanessa que grita, sua expressão em tormento. Precisamos sair. Agora! Mas as palavras dela doíam como facadas. Como ela podia se preocupar em sair quando a história de suas vidas estava se desdobrando diante deles? E então tudo aconteceu com uma rapidez estonteante. Os encapuzados entraram, e em um movimento que parecia coreografado, cercaram Isabela. A criança é nossa! Gritou um deles, estendendo a mão para agarrá-la. Rodrigo se lançou à frente como um animal feroz. Não! Ele gritou, mas antes que pudesse alcançá-la, a luz de Isabela pulsou como um sol em miniatura. E de repente, a verdade começou a clarear em sua mente. Não era apenas uma energia, era um chamado que ecoava dentro dele, uma lembrança que ele não sabia que existia. Então, tudo desmoronou em uma cacofonia de gritos e luz. A luz se transformou em uma explosão que destroçou as paredes do porão. A força foi tão intensa que todos foram arremessados para trás, e a atmosfera mudou instantaneamente. Era como se tudo tivesse se virado de cabeça para baixo. Rodrigo piscou, tentando recuperar a percepção. A luz estava se dissipando, e logo nele pairava um silêncio ensurdecedor. Ele olhou ao redor, desorientado, e viu Mauro caído no chão, seu semblante pálido. Algo estava errado. Muito errado. Mauro! O desespero tomou conta de Rodrigo enquanto ele corria para o amigo. A cena diante dele era absurda. O lamento de Mauro se misturava ao eco de uma revelação que mudaria tudo. Rodrigo, sou eu. Eu sou o verdadeiro pai de Isabela. As palavras de Mauro caíram como uma bomba. Rodrigo ficou paralisado. Não era só uma traição. Era uma devastadora reviravolta. Eu não sabia. Não sabia que seria assim. A dor nos olhos de Mauro era palpável. Mas a verdade estava se desenrolando, e a incredulidade cercava Rodrigo como uma névoa sufocante. Isabela! A voz de Rodrigo tremia. O cuidado que ele tinha pela filha virou-se em confusão. Você é minha filha? Não, isso não é possível. Isabela, que havia sido o centro de tudo, agora estava perdida entre o que sentia e o que lhe foi dito. Eu sou? Quem sou eu?
ela murmurou, e a fragilidade dela era um eco de toda a incerteza que dominava a sala. Rodrigo olhou para Mauro, e o mundo que ele conhecia se deslizava entre seus dedos. O que mais estava escondido? O que era real? No fundo, ele sabia que essa revelação tinha apenas começado a arranhar a superfície de uma verdade devastadora. O que o futuro reservava para eles? E o que significava ser pai agora? O pânico esquente a sua coragem, mas ele sabia que precisava agir. E então, em meio ao silêncio pesado, um novo som irrompeu. Um aviso soou, estrondoso, cortando a tensão. Os encapuzados tinham trazido reforços e uma sirene chamou a atenção. A polícia estava se aproximando. E naquela fração de segundo, todo o cenário mudou. Não era só uma luta pela verdade, mas uma corrida contra o tempo. O que mais falhavam em entender? Rodrigo sentiu algo mudar na atmosfera. O peso da revelação que ainda estava se formando ficou mais intenso. O que aconteceria se a polícia chegasse? E se Mauro tivesse razão? Isabela era realmente quem eles diziam ser? Quais seriam as consequências quando toda a verdade finalmente viesse à tona? A dor em seu peito se intensificou, e um dilema novo e aterrador se formou. Isabela, não podemos ficar aqui, agora. Mas o que você faz quando a sua filha, a menina que você conhecia, se transforma em um mistério aterrador e magnífico ao mesmo tempo? Nesse momento de caos, uma voz grave cortou o espaço, como uma faca afiada. Isabela! Gritou uma figura revelada nas sombras. Rodrigo reconheceu aquele rosto. Era Mauro, seu antigo sócio, uma pessoa que havia se afastado da vida dele e que até então pensava que estava longe do foco. Você? O que está fazendo aqui? A incredulidade tingia a voz de Rodrigo. Mas ao olhar de Mauro, não era de surpresa. Era de pura determinação. Rodrigo, você não entende. Isabela precisa de proteção. Não pode saber a verdade. Mauro avançou, seus olhos fixos na menina, que estava cercada pela luz. Ela não deve saber o que há realmente por trás de sua linhagem. Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? O que você sabe, Mauro? De que linhagem você está falando? A camisa de Mauro estava colada ao corpo, como se ele tivesse corrido para chegar ali. É pior do que você imagina. Eles estão atrás dela, porque ela possui um poder que pode mudar tudo. Você precisa mantê-la a salvo. O que você não sabe é que sua presença aqui não é uma coincidência. Antes que Rodrigo pudesse respondê-lo, uma explosão de luz mais intensa surgiu de Isabela. O que estava acontecendo? Ele não tinha tempo para compreender. A intensidade aumentou, e a sensação de que algo estava prestes a explodir pairava no ar. Então, repentinamente, a luz se expandiu, e o barulho da entrada do porão ficou ensurdecedor. Sombras se precipitaram, e a presença ameaçadora dos encapuzados se tornava cada vez mais forte. Uma energia palpável se espalhava pelo espaço, e o medo crescia como uma tempestade perfeita. Rodrigo! É Vanessa que grita, sua expressão em tormento. Precisamos sair, agora! Mas as palavras dela doíam como facadas. Como ela podia se preocupar em sair quando a história de suas vidas estava se desdobrando diante deles? E então tudo aconteceu com uma rapidez estonteante. Os encapuzados entraram e, em um movimento que parecia coreografado, cercaram Isabela. A criança é nossa! Gritou um deles, estendendo a mão para agarrá-la. Rodrigo se lançou à frente como um animal feroz. Não! Ele gritou. Mas antes que pudesse alcançá-la, a luz de Isabela pulsou como um sol em miniatura. E, de repente, a verdade começou a clarear em sua mente. Não era apenas uma energia, era um chamado que ecoava dentro dele. Uma lembrança que ele não sabia que existia. Então tudo desmoronou em uma cacofonia de gritos e luz. A luz se transformou em uma explosão que destroçou as paredes do porão.
A força foi tão intensa que todos foram arremessados para trás, e a atmosfera mudou instantaneamente. Era como se tudo tivesse se virado de cabeça para baixo. Rodrigo piscou, tentando recuperar a percepção. A luz estava se dissipando, e logo nele pairava um silêncio ensurdecedor. Ele olhou ao redor, desorientado, e viu Mauro caído no chão, seu semblante pálido e os olhos arregalados, demonstrando um terror que não era apenas físico. Algo estava errado, muito errado. Mauro, o desespero tomou conta de Rodrigo enquanto ele corria para o amigo. O que aconteceu? E então, uma nova sensação o atingiu. Uma onda de frio cortou seu peito quando seu olhar encontrou o chão. Uma linha fina de sangue escorria de um corte profundo na perna de Mauro. Mas o que realmente paralisou Rodrigo foi o olhar que ele trocou com Isabela. Isabela não estava apenas iluminando o ambiente com sua luz. Ela estava pulsando um poder que transcendeu qualquer coisa que Rodrigo tivesse visto. E o que Mauro disse a seguir, cambaleando de dor, fez o coração de Rodrigo parar. Rodrigo, sou eu. Eu sou o verdadeiro pai de Isabela. As palavras de Mauro caíram como uma bomba. Rodrigo ficou paralisado. Não era só uma traição, era uma devastadora reviravolta. O que tudo isso significava? Como? Como você pode dizer isso? Ele perguntou, sua voz falhando. Estou tão arrependido. Eu não sabia que seria assim. A dor nos olhos de Mauro era palpável, mas a verdade estava se desenrolando, e a incredulidade cercava Rodrigo como uma névoa sufocante. Isabela. A voz de Rodrigo tremia. Você é minha filha. Não, isso não é possível. E enquanto Isabela olhava de volta, um misto de confusão e medo preenchia seu olhar. Era como se o peso de todas as suas mentiras tivesse finalmente se desfeito. E bem naquele instante, uma nova onda de luz explodiu de seu corpo. A sala estremeceu. Era uma luz tão intensa que ofuscou todos os outros. E quando a luz diminuiu, algo ainda mais chocante se revelou. Mauro caindo de joelhos. Não era apenas um pai perdido. Ele era um membro da mesma seita que perseguia Isabela. O mesmo grupo que Rodrigo pensava estar defendendo, agora cercava sua própria filha. Um destroço de mentiras e segredos dentro de seu próprio círculo. Mauro. Rodrigo gritou, mas o homem apenas sorriu, uma expressão de vitória misturada com dor. Acabou. O que você pensava saber? Tudo isso foi planejado. A confusão aumentou. O que ele estava falando? O passado que Rodrigo achava ter deixado para trás estava voltando com força total. A polícia do lado de fora ficava mais próxima, mas a verdadeira batalha acontecia no coração deles, entre verdades ocultas e um legado que ainda estava emaranhado em sombras. Rodrigo sentiu um desespero profundo. Quebrei uma barreira. O que mais realmente estava escondido nesse labirinto de mentiras? E, no fundo, a questão ainda ecoava. Quem realmente era Isabela? E qual seria o custo para descobrir todos os segredos? Rodrigo estava paralisado. A realidade ao seu redor se desdobrava em caos. A luz intensa que emanava de Isabela se misturava com os ecos de suas palavras, iluminando o porão escuro enquanto as sombras recuavam, assustadas. Era uma visão magnífica, mas aterradora. O que essa luz significava? Era um aviso? Um poder que ela nem sabia que tinha? E como Mauro, seu amigo, poderia ser o verdadeiro pai dela? Mauro, Rodrigo sussurrou. O ar quente e pesado parecia sufocá-lo. Você está mentindo. Não, Rodrigo, eu juro. Mauro parecia desesperado, seus olhos implorando por compreensão. Isabela é especial. Ela pertence a algo muito maior, e eu só queria proteger você e a ela. Você não tem ideia do que pode acontecer se descobrirem a verdade. Enquanto as palavras pairavam no ar, um estrondo ecoou, fazendo todos se retrair.
As vozes do lado de fora da casa estavam mais próximas. Eles não tinham muito tempo. Se a polícia chegasse, todos estariam em perigo. Precisamos sair agora. Vanessa gritou. Mas Rodrigo ainda estava preso em seus próprios pensamentos, sentindo a verdade se apertar em seu peito como uma braçadeira de ferro. Isabela estava em choque, a expressão de uma criança tentando entender um mundo que havia desmoronado. Eu só queria uma vida normal. Sua voz tremia, cortando o coração de Rodrigo. Ele também queria proteger sua filha de tudo isso. Mas as sombras que buscavam Isabela não iriam descansar. Vamos! Rodrigo gritou, enquanto puxava Isabela para mais perto. Ele não podia deixar que essa guerra a atingisse. Ele se virou para Mauro, os olhos ardendo com certezas e dúvidas. Não podemos deixar que elas descubram quem você realmente é, o que você é. Mas antes que Mauro pudesse responder, uma nova figura apareceu, atravessando a porta destruída. Era um homem encapuzado, seus olhos fixos em Isabela. A criança é nossa, ele rosnou, estendendo a mão, mas a luz de Isabela parecia estar crescendo, pulsando como um coração vivo. Saia! Rodrigo não hesitou. Era como se o amor que sentia por sua filha lhe desse coragem sem limites. Ele avançou, um instinto protetor elevando-o, e em um movimento rápido empurrou Isabela para trás dele. A luz explodiu em um brilho tão intenso que todos foram arremessados para trás, caindo juntos, enquanto as sombras se dissipavam. Rodrigo se sentiu leve, como se estivesse vivendo um momento inesperado de liberdade. A luz não era apenas proteção, era uma libertação. E de repente, algo mudou. Ali, em meio ao caos, Isabela começou a murmurar palavras em uma língua estranha, uma melodia antiga que fez os encapuzados hesitarem, como se fossem afetados por um encantamento. E então, a verdade se fez clara para Rodrigo. Não estava apenas lutando por sua filha, mas por algo que afetaria o equilíbrio de suas vidas. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo parecia ter mudado. Mauro estava sentado, sua presença agora não como um inimigo. Ele olhou para Rodrigo, agora mais um homem perdido em suas certezas. Eu só queria o melhor para você e para ela. As palavras tinham um peso maior, um chamado à verdade. Rodrigo olhou para Isabela, que estava finalmente voltando a si, a confusão dando lugar a algo mais forte, a determinação. Eu sou quem sou e não vou deixar que eles me tirem. Vamos embora. Todos. Rodrigo insistiu. Puxando Isabela e Vanessa para fora do porão, pelo caminho que levava à segurança. As sirenes agora cercavam a casa. A verdade pesada no ar se tornara luz. Os segredos do passado não eram um fardo, mas uma possibilidade de liberdade, uma promessa de um futuro. Ao cruzar a porta, Rodrigo parou e olhou para Mauro. E se a verdade não nos libertar, mas nos unir? A confiança estava crescendo, a primeira fagulha de esperança em meio a um mar de dor. Saindo em direção ao sol, os ecos de um futuro incerto ficaram para trás, mas a estrada à frente era da escolha deles. O amor de pai batia forte, e uma nova história estava prestes a ser escrita. Quem somos agora? Ninguém pode decidir isso por nós. Rodrigo não sabia o que o amanhã traria, mas o desejo de lutar por Isabela era imbatível. Então, pessoal, se finalmente você chegou até aqui, não fique de fora das próximas histórias incríveis. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Vamos ver suas reações e teorias sobre esse final nos comentários, porque sobre isso foi só o começo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A jornada é nossa e você é parte dela.